Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Olá, boa Olá, tarde. Mais um domingo esplendoroso em nossas vidas, com essas cartas maravilhosas que nos trazem um clarão para o caminho, e aí nós conseguimos enxergar com clareza as pedras, o percurso que foi percorrido e tudo aquilo que nós precisamos ainda percorrer e desviar, né? Daquilo que nos vem com formas de pedras e tropeços. Essas cartas são exatamente o farol nas nossas vidas e que nós possamos agora, nesse momento, estar uníssono com a consciência crística, cada vez mais em expressões magnificentes do nosso ser, da nossa totalidade, em expressões genuínas, integrais, tudo que nós verdadeiramente somos. Então, que nós possamos alcançar as outras consciências com isso, provocando nelas esse despertar, um despertar para a verdade interna de cada um. E assim, ser luzes numa nova terra. E assim é. Namastê, Hariom. Vamos lá sim, começar hoje. Vamos sim, voltar um pouquinho, a gente parou na carta ainda número 1, né? Tanta coisa para a gente degustar aqui que tem que ser lento mesmo, saboreando. Então exato. vamos voltar um trechinho dessa página 41 que nós estamos, para poder entrar no contexto, né? Nesse momento, Jesus começa a falar até mesmo do seu despertar, né? Ele está falando do seu momento de despertar. Já depois que ele é batizado, né? E aí ele tem aquela sensação de ele fica tonto, mareado, e ele, quando ele se percebe, ele está no deserto, e aí começam a vir inúmeras coisas na consciência dele. E aqui ele diz: compreendi que a vida e a consciência eram um e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência. E era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que estas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente
a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si, de modo que se deveria reescrever o Gênesis assim: antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Só essa frase não precisava nem ter escritura, né? Não, Bastava ter só essa frase plastificada e assim, não precisava ter mais nada. O é muito problema, claro. olha quanta coisa que se desenvolveu a partir das concepções humanas, né? Mas tá valendo, né? Vamos em frente, tá valendo. Quer falar alguma coisa? Não, eu acho que ele já toca numa base, um pilar aí crucial para nós, né? Ele dizendo: percebi que estas imagens mentais eram mitos, que na verdade tudo, né? Toda a noção de que nós temos aí de algo externo, na verdade, é apenas uma concepção, não é uma realidade. Sim, E dentro dessa construção da realidade que nos faz pensar e aceitá-la como sendo algo sólido, algo real, né, algo permanente, algo objetivo, né, no sentido assim de que tudo que está aí realmente existe, mesmo que eu não esteja aqui, isso vai continuar existindo. Mostra que essa realidade ela realmente não é como ela aparenta ser, da mesma forma como essas imagens que ele coloca ali eram apenas mitos, né, imagens mentais. E olha como que exato. nós confundimos, né, devido à falta dessa cognição clara, nós confundimos facilmente esse Deus, que muitas vezes é um Deus que está escrito, é um Deus que está apenas conceitualizado. Conceito é uma ideia é aquilo que vai estar realmente definindo uma imagem mental para nós. Sim, Então, eu costumo dizer que é uma história, uma narrativa que nós trazemos como verdades para nós, né? sim, O sim, ser humano é muito apegado a histórias, né? Ele adora uma história. sim, Só que ele gosta storytelling. da história dos outros, né? Se não fosse assim, esse Big Brother não existiria tanto tempo, né? Eu sei lá quantos anos existe esse negócio. Outro dia alguém me falou sobre isso, eu falei, mas isso ainda existe? Existe. Então, como a gente vive as histórias que nos contam, né? Precisamos Sim, estabelecer a nossa história de verdade. exato, Estamos aqui exato, para isso. exato. E essa história nossa, ela naturalmente não necessita de uma imagem mental. É a vida, é a experiência, e é de uma forma concreta, né? Então, aquilo que é imagem, a gente tem que realmente entender que ela está vindo de alguma referência, né? E todas essas bases assim que ele vai descrevendo, que ele mesmo percebeu, é na verdade decodificando. Está decodificando códigos que, Exato. quando a gente olha assim as escrituras antigas, aí no caso que ele se refere justamente às dos hebreus, né? Está se falando aí Uhum. justamente da tradição em que ele estava inserido, os judeus. Então, está se falando de códigos também. Lá são códigos, os códigos, as leis. Exato. E essas leis naturalmente criam, né? Nesse subconsciente esses elementos, são os arquétipos, que são energias que estão ali no nosso subconsciente. E sobre esses arquétipos, que são como que colunas de concreto não pintadas, começa a se pintar os mitos, assim como nas cavernas, né, para ficar bonita, os primatas, né, a gente vai usar aqui termos assim que a arqueologia entende, mas na verdade não é isso, né? É toda uma metáfora. Mas ainda para continuar a brincadeira, os primatas pintavam as cavernas para ficar decorado. Então, da mesma É, forma, né, essas cavernas que são ali sem nenhuma imagem, são os arquétipos, estão ali puros. Mas aí nós vamos exato. lá e pintamos, damos vida em forma de mitos. E sabe que tem um livro muito interessante, é de uma discípula do Jung. Ela fala sobre esse trabalho, né? Aliás, sobre essa questão da construção da consciência. A consciência humana ela é criada a partir dos mitos.
Quer dizer, não que ela não existisse, mas ela passa a ser criada e configurada dentro de modelos, dentro de estruturas condicionantes a partir dos mitos. E o que são mitos, né? São narrativas, são histórias. E aí Nas você, histórias, você exato. começa a configurar a sua vida a partir das narrativas sobre esses mitos. E aí a gente passa a ter uma vida totalmente enjaulada, né? Enquadrada dentro das leis, das regras que esses mitos estabeleceram. E é isso que Cristo acho que está enfrentando no deserto, né? Mas ele vai falar mais aí nesse Sim, texto. exato. Então, vou repetir. Então, ele disse que a Gênesis deveria ser reescrita da seguinte forma: antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Uhum. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu, e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente, me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores. Aves sobrevoando as árvores e animais Bastando. pastando na relva, isso, postando é ótimo. Uhum. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e assim mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células. Uau. Em um espírito de total harmonia e cooperação, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Olha como isso é muito interessante, né? Muito. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Olha ele falando do serviço, do serviçoso aqui. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, ele coloca aqui como célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras. Olha que interessante. Uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Olha que interessante ele falando da palavra aqui. Sim. Como que isso dá forma especial à consciência.
Assim, ele vai explicar, a palavra original da consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única, verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Aqui vale a pena a gente dar uma pausa, né? Sim, incrível. Então, só existe consciência, só existe esse poder criativo. É a matriz primordial se expandindo em todas as pequenas partículas. Então, existe essa matriz primordial que vai gerar todos os seres individualizados. Então, essa aparente separação, essa aparente singularidade, ela não existe. Ela está a partir dessa matriz primordial, porque o que ele fala, não existe nada além disso. Então, aqui a gente também quebra vários dogmas, né? Não existe o diabo, não existe o mal, não existe nada contrário à fonte criativa, a Deus. Não existe, porque só existe ele experimentando a si mesmo, em múltiplas formas. É o poder criativo. E aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais lá na frente, que ele vai falar sobre como funciona esse poder criativo a partir do desejo. Vou continuar aqui, tá? Sim. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. É muito interessante, né? Porque a célula do coração, ela vai produzir células do coração, ela não vai produzir outro tipo de célula, e elas são diferentes. Não é incrível? E a gente não está mandando ela fazer nada disso, elas estão atuando a partir de uma inteligência, né, suprema, superior, que é até maior do que a nossa terrena, a nossa inteligência, que a gente pode dizer inteligência inferior, né? Sim. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque a havia extraído da fonte universal de todo o ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção, exatos e fundamentais. Foi-me mostrado, isso é importante, hein? Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Ou seja, todo tipo de inteligência, tudo que a fonte criativa quer expressar, nós vamos conseguir ver isso em todos os seres.
ela tem critérios definidos, né? Assim como nós vemos, é por isso que nós podemos ver o poder da fonte criativa agindo, felizmente, né? A gente tem como isso, como foco nisso, direcionamento, até o próprio trabalho, né? Como nós nos desenvolvemos. E aqui a gente não está falando de um trabalho específico, a gente está falando de habilidades, né? Como essas habilidades, elas vão se colocar na nossa vida. Cada um vai ter uma determinada habilidade e tudo vai ser em total coerência com esses desígnios da fonte. Que ele até já deu uma prévia aqui em cima, né? Ele fala, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência. Ele dá uma pincelada aqui, que mais aqui na frente ele vai falar melhor sobre isso. Então, tudo o que a fonte criativa vai estar sendo expressada através de nós. Porque é uma forma da própria fonte se experimentar em termos de atributos, né? Do que ela é, como que ela vai se experimentar? Como ela vai experimentar esse atributo? Criando. Quando ela cria, esse atributo desenvolve essas habilidades para que ela possa se experimentar através de nós. Então, realmente, só existe a fonte criativa, só existe a consciência, a mente universal, né? E aqui ele vai continuar, muito interessante. Esse momento da carta é muito crucial, porque ele vai permear todo o resto das cartas. Vi que estes princípios e características claramente observados no processo da criação eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente, se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, as características do poder criativo em si, são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente, porque esses princípios são eternos. Aqui estão os atributos da fonte. A partir desse momento, nós vamos começar a compreender que qualquer coisa que vibramos contrária a isso, nós estaremos numa polaridade negativa, estaremos manifestando incoerência na nossa vida. Olha como isso é importante. Todo o nosso trabalho, todo o nosso vício, todo o nosso ser, todo o nosso processo de existência está pautado exatamente nesses princípios. Porque se nós somos fagulhas da fonte, é assim que devemos operar, através desses princípios. Quando saímos disso, nós estamos incoerentes com a fonte. E aí acontecem os conflitos, as guerras, as brigas, as doenças, ok? Então vamos nos atentar para esse momento que é muito importante. Então ele vai começar a dizer sobre os princípios da fonte criativa. Ele começa, número 1, a natureza do poder criativo é crescimento. Esse é um atributo da fonte, crescimento. Aí ele exemplifica. Tudo o que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. Então, seja em qualquer momento da nossa vida, perceba como nós temos necessidade de crescimento. Não um crescimento só físico, um crescimento profissional, um crescimento até dentro de conceitos religiosos. Às vezes você está bem numa religião, chega num momento que você fala, caramba, mas a gente não sai daqui, né? Parece que está parado, aquilo parece que não avança, não cresce. Num relacionamento, né?
Às vezes a pessoa namora 10 anos e não casa. Aí o que acontece? Não cresceu, a gente tem essa necessidade de crescimento, porque isso já é nossa origem, é inato em nós, né? Nós Exato. precisamos crescer sempre. Número 2, a natureza do poder criativo é a alimentação e nutrição. Vamos lá. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais, e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe. Olha que incrível. Pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência, que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê, a mota mestra da função. Então é isso, né? Porque a gente consegue ter as explicações assim a partir desse conhecimento dos atributos da fonte e entendendo quem nós verdadeiramente somos. Estamos o tempo todo alimentando e nutrindo, tanto ao outro quanto a nós mesmos. Sim. E como que isso é importante. E ele fala do porquê, né? E aí que está o detalhe. Exato. A gente vai ter aí um desenvolvimento, às vezes, científico para entender o como acontece isso. Acontece por fatores endócrinos, por situações aí bioquímicas do corpo feminino e vai nascer condições, né, para que haja a nutrição. Mas por que isso, né? Tem uma inteligência por trás. E aí, só aproveitando o momento, foi falado também sobre o crescimento, que foi o primeiro princípio, né? E tem também aqui considerar o crescimento mesmo enquanto dentro da experiência nossa, né, como humano. Ou seja, o corpo ele vai se desenvolver, você vai crescer, vai passar aí pelas fases, mas existe também um crescimento contínuo, eterno. Quer dizer, a gente vai sair de uma fase desse atual corpo, nessa atual experiência, para uma outra experiência. Então também deve estar incluído aí nesse princípio contínuo de evolução, né? Crescimento e também como evolução. Porque quando você evolui, você também deixa de caber dentro daquele sistema ou dentro daquelas crenças, né? Você alarga a margem daquele antigo paradigma ali. Principalmente se você pensa nisso em relação aos principais dogmas, né? Sejam dogmas às vezes político, ideológico, a pessoa na adolescência ela vai ter certas opiniões, né, ideológicas. Depois ela começa a amadurecer, evolui, cresce. Aí ela vê que, poxa, ela estava apoiando uma ideologia que não tinha nada a ver. Aí depois ela Ele vai. coloca isso como o primeiro princípio, né? O crescimento. O Tamanha crescimento. importância. Muito interessante. Então tem esses aspectos, né? Primeiro, o Sim. crescimento é um crescimento, uma evolução contínua. A alimentação é o porquê, né? A gente está sendo a todo momento alimentado. Se a gente pensa até no sol, né? Como que o sol alimenta a terra, depois como que a terra alimenta o ser humano, né? E o ser humano alimenta o próprio ser humano. Sim, e a gente vê isso também através do trabalho, né? Assim, Sim, como que a própria terra ela desenvolve esse processo de alimentação e nutrição o tempo todo. E assim, são tantos os sabores, né? São tantas as cores, e a manifestação da própria consciência de Gaia, né? Fazendo esse processo de nutrição e crescimento. Ela
ela está ali em total fluidez com a fonte. Esse fractal de consciência que é a Gaia está em tanta unidade que olha como que ela vai conseguir nos trazer aqui todos esses atributos, a gente vai conseguir perceber isso tudo, né? Mas isso também está em cada um de nós, no processo individual também, como sendo nós, né? Através do nosso trabalho, nós vamos contribuir em vários setores, né? No setor do crescimento, no setor da alimentação, no setor da nutrição, são setores da vida. E a gente vai tendo essas identificações mais fortes, porém, todos esses atributos também estão em nós, tá? Perfeito. Vamos para o terceiro. O terceiro, ele diz, a natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. Olha que interessante. Sim. Está bem associada ao crescimento, né? Sim. A cura, ela também tem essa associação ao crescimento, porque olha o que ele fala sobre a cura. Diz que é um processo de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento natural. É aquilo que a gente chama de autodesenvolvimento. Percebe? Está bem coladinho com o crescimento. E esse aperfeiçoamento, em termos de cura, cura o quê? Cognitiva. Né? Curando os nossos códigos, curando tudo aquilo que a gente acha que é. Ele teve uma cura cognitiva aqui fantástica. Sim. A partir de uma cura, você pode se aperfeiçoar, você pode crescer, né? Totalmente. E tem também o fator aí biológico, né, a nível de células, né, porque Sim. Você, né, queima o seu dedo, se você rala, né, de repente tem um esfolado aí na sua mão, na sua perna, você vai lá desinfetar, vai lavar com sabão neutro, alguma coisa. Dali uma semana, seu corpo já se curou. Sim. E tem também o elemento aí de cura, quando, por exemplo, você tem algum tipo de domínio, né, sobre a sua energia, né? Por exemplo, trabalho de cura com as mãos, ou a própria cura à distância, mentalmente, trabalhando a energia, a frequência mental para trazer uma frequência de cura para o outro. E nós mesmos nos curando também nesse aspecto, que aí entra nesse campo mais profundo, que é a cura cognitiva. Sim, ele fala exatamente isso. Olha, vou até repetir. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual. Ou seja, estabelecer esse equilíbrio energético é o que vai nos trazer um conforto individual. E ele ainda diz, mas ninguém pode explicar o que impele, o que faz a pessoa buscar isso, né? O que impele a pessoa a buscar essa atividade de cura. Ninguém explica isso. Está explicado agora, porque já é um atributo da fonte. E lembra que essa fonte... É inato, né? Exato. Essa fonte, ela é criativa, ela é uma inteligência, né? Ou seja, sim, esse poder criativo tem uma inteligência para que esse poder criativo crie condições, crie crescimento, crie cura, crie alimentação, nutrição. E está lá na palavra, lembra que ele falou da palavra? A palavra é o logos, né? Então há uma lógica nisto, e essa lógica, ela está além daquilo que os nossos instrumentos podem alcançar para poder entender o que é. Por exemplo, ele está falando justamente também o que ocorre, né? O porquê ocorre. Ninguém consegue saber. Porque exatamente, você pode ir com um microscópio eletrônico e ver ali as células trabalhando, e você observa ali que aquela célulazinha tem um mitocôndrias e tem ali toda a substância de DNA dentro dela, ela trabalha igual um bichinho, né? Sim, Trabalha igual uma ninguém consegue maquininha. explicar por quê, né?
E se você observa mesmo em detalhes dentro de uma célula, você vai encontrar ali mecanismos ou estruturas que são assim de uma tecnologia extremamente avançada, formas assim que você fica, uau, como que isso pode existir? Está existindo isso mesmo? É um filme isso? Não, é verdade. É Então, fora do nosso conceito linear, né? é Do nosso entendimento totalmente, linear. totalmente. Então tem uma inteligência que permeia tudo, que é essa consciência de poder criativo e que é a fonte e que está dentro de Sim, nós. E o que Cristo viu aí nesse primeiro momento foi justamente isso, essas comunidades, né? O nosso próprio sim, corpo é uma comunidade, é um sistema de exato. células, de partículas, de átomos. Sim. Aí o quarto princípio, ele diz: a natureza do poder criativo é proteção. Hum, A proteção é uma característica integral do poder criativo. E tudo o que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa no mundo é dirigida à proteção. hum, Hoje, seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando estava no deserto, via a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente, da seguinte forma: à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observasse de forma inspirada, pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente oferecida com grande atenção a cada detalhe. Ou uau, seja, até a gente vê até nos revestimentos dos corpos dos animais, né? é verdade. Eles têm alguns corpos, o tipo de pele, né, que expressam Deus, expressam essa fonte criativa, esse atributo da proteção. Muitos deles, né? Capacidade de mudar de cor, né? Então, assim, incrível. Sim, Hoje a gente tem os anticorpos e tudo mais, né? Mas Jesus não tinha isso naquela época. não. Então, ele viu, através de uma observação profunda, uma atenção plena no que ele estava vendo ali no meio dele. É, porque cada corpo, cada animal vai ter uma pele, uma proteção, uma capa, né? Você vê um pássaro, ele dorme exposto na chuva, no frio, mas as penas protegem, tem todo um sistema ali muito inteligente de aquecimento, não tem isso, não se molha. É Né? lindo, né? Um peixe, né? Consegue ficar debaixo d'água e protegido. Se ele ficar fora, ele acaba morrendo. E tem uma pele de escamas que é totalmente diferente de outras, então é tudo muito perfeito nesse sentido. Não tem como. 5, o quinto atributo é: estas características de proteção é combinada com outras características dinâmicas de satisfação das necessidades. Olha que interessante isso. Esta característica de proteção é combinada com outra característica dinâmica de satisfação das necessidades. Esse texto é um pouquinho maior, vamos estar atentos. Isso é evidente no fornecimento de pelos, a gente acabou de falar agora, né? Pelos, pelagem e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor. As pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que os faz livrar-se delas mais rapidamente.
que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência, e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo ser vivo. Estes luxos físicos, olha que interessante, ele chama de luxos físicos. É verdade. Esses luxos físicos somados ao desenho básico dos corpos foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Legal, né? Muito. Mesmo as funções naturais foram tão inteligentes e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento. E tudo isso tão bem escolhido, que abençoada, que afortunada a humanidade ao nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois via que, além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo. Nós existimos para isso, para expressar Deus, para expressar a fonte. É para isso que estamos aqui. Por isso, foram equipados com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos, que lhes permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que, se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente e universal. Ponderando sobre este amor, percebi que a mãe, na criação, nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Uau! Lindo, lindo. Lindo, né? São todas formas de expressar amor, né? Ou seja, Deus é amor, né? Totalmente. Deus é amor se expressando através de tudo, através de todas as coisas. Então, nós deveríamos parar até de falar a palavra Deus, que está tão registrada em nós, e falar só amor, né? Só amor. Sim, síntese. Vamos para 6, que eu estou assim estática aqui ainda. Vamos para 6. A característica inata do poder criativo inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Olha que interessante. Ele trabalha para nós, em nós, por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Magnífico. Magnífico.
esta revelação cósmica que me encheu de alegria e admiração, que mundo maravilhoso é este em que moramos. Olha que incrível, Jesus mostrando para gente que o paraíso já é aqui, né? Exato. Ninguém tem que viajar para lugar nenhum. Na cura cognitiva nós estamos falando sobre isso, né? Como nós queremos formatar a nova Terra. Nós precisamos ser todos esses atributos divinos e criar essa nova Terra a partir desses atributos, né? Exato. E nós teremos uma nova Terra em total similaridade com aquilo que nós pensamos, sentimos e desejamos. Porque tudo que está aqui é o que nós criamos, acreditem. Ele está dizendo isso aqui para gente. Esta revelação cósmica, não, já foi, né? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade. E com relação à fonte de todo o ser, eu já havia visto a realidade dos corpos físicos, compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos e o cabelo. A única diferença entre estas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda a certeza, o impulso divino, eu vou falar um pouco sobre esse impulso, por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo, é a inspiração e a base da própria conduta humana. Quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado, o impulso divino por trás de toda esta atividade inteligente e determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana, quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objetivo planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Olha que paradoxo aqui, completamente assim, distorcido, né? Sim. Em nós existe uma comunidade que age em harmonia e perfeição para um todo que é o nosso corpo. Sim. Externamente, nós agimos em disputas e discórdias, ou seja, é completamente incoerente. Então, como que estabelecemos doenças em nossa vida? A partir dessa incoerência, está aqui claro e evidente. Nós já temos esse tipo de características em nós, característica em nós. Nós precisamos estar harmoniosamente nesse trabalho divino com o todo. E por que quando parte de nós para um trabalho, é sempre para nós, vem essa coisa do ego centrado, né? E aí realmente vai gerar o quê? Estresse, a grande maioria das vezes frustrações. Por quê? Isso é gerado a partir de onde? Você não está em coerência com a fonte. Quando não estamos em coerência com a fonte, vai acontecer isso. São os desequilíbrios energéticos, nos desequilibra completamente. Vou só terminar aqui, quero deixar você falar também. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro da criação, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia,
a produtividade diária, não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. Infelizmente, né? Eu queria falar um pouquinho aqui sobre esse impulso divino. E isso se revela a partir dos nossos desejos. Então, é mais ou menos assim, esse impulso que sai da fonte, se é que a gente pode dizer que sai, né? Mas esse impulso de se experimentar, de criar o tempo todo a partir do amor, é para experimentar o amor. O fundo que está por trás de tudo isso é para a experiência do amor. Então sai esse impulso, é como se fosse uma força energética que impulsiona, é o desejo. Então quando o desejo, vamos botar isso na nossa plataforma humana, quando sentimos desejo, e como a gente deseja o tempo todo, concorda? A gente deseja comer alguma coisa, deseja tomar um banho, deseja levantar, deseja dormir, a gente está desejando o tempo todo, porque a fonte é assim, a fonte deseja o tempo todo. E aí, por que ela chama de poder criativo? Porque quando a fonte emana esse impulso de desejo, que é, na verdade, para experienciar o amor, esse é o impulso, é o que impulsiona. E o que atrai? Vão atrair situações, no caso da fonte, os elementos para dar forma e ela poder experimentar a si mesmo fora dela. Então, a lei da atração está exatamente nesse ponto. O impulso é o desejo, e quando você não tem filtro, quando você não coloca crenças, medos, dramas em nada do que você deseja, automaticamente serão atraídos situações, coisas para que aquele impulso que você teve de desejo vai se realizar. Então, a forma mais coerente de nós vivermos uma situação em termos de lei da atração é desejar e esperar que essas coisas aconteçam, ou pelo menos observar coerentemente e conscientemente se isso está dentro dessas características da fonte criativa. Ou seja, se isso que você está desejando é para uma experiência genuína de amor, ou se isso é para uma experiência de prazer. Esses são as duas polaridades, ok? Quando você tem um desejo, até seja, sei lá, de um trabalho, de você querer um cargo melhor, enfim, porque você tem o direito de desejar tudo que você quer desejar. Porém, quando esse pano de fundo você consegue olhar isso, eu desejo ter um cargo melhor, ser o chefe, porque eu quero mandar nas pessoas, você está na polaridade negativa. Percebam? Você está incoerente com a fonte. Vai te gerar estresse, vai te gerar frustração, vai te gerar ansiedade, vai te gerar doença. Quando você quer um cargo que você acha que você pode fazer de uma forma melhor e você pode convergir interesses, você pode ajudar muito mais o grupo, porque você tem um papel, você consegue desenvolver a habilidade de humanas, né, mais coerentes com as pessoas, você pode perceber, você não precisa nem se esforçar muito, a própria lei da atração vai atrair todos os elementos para que aquilo se converta em você ter aquela situação. Ah, mas aí às vezes acontece, eu tive tudo isso, essas intenções, e outra pessoa pegou o meu cargo. À custa de quê? Às vezes ela precisa vivenciar aquela experiência também, no negativo, percebe? Então também pode ser que aquilo seja projetado para ela, para que ela possa experimentar aquela experiência no negativo. E quantas pessoas nós vimos hoje que às vezes almejavam um cargo XYZ, conseguiram e depois ficaram doentes. Não conseguiram sustentar. Porque por trás daquela intenção, daquele impulso, daquele desejo, estava o egocentrismo. Entende? Era uma necessidade de prazer, de poder, de qualquer outra coisa, de menos experienciar o amor.
Então, o amor, ele vai ser o balizador, entende? Ele vai ser o direcionador. Sim. É, acho que esse ponto aí é importantíssimo, né, de ser entendido. Até porque não que não haja, né, fator do, de realização desses desejos, né, ou do prazer mesmo, da satisfação. Até porque tem um dos princípios que é a satisfação das necessidades, mas a questão é a separação, a divisão, né? Porque quando ele coloca aí que tudo tem uma coerência perfeita a partir da fonte criativa, esse poder criativo, ele vai atuar a nível de partículas atômicas para construir na nossa consciência, quando observa, quando cogniza a percepção, aquela estrutura toda de partículas atômicas está ali para poder desenhar isso para a gente, na verdade, nós que desenhamos em cima dessa realidade, né? Mas ao mesmo tempo está ali coordenando tudo de forma tão perfeita e coerente as células do nosso corpo, as sinapses no cérebro, o funcionamento de cada órgão dentro do nosso sistema, tudo perfeito, tudo, não é? Os animais, a natureza, a vida em todas as suas formas. Mas quando chega aqui, nessa máquina poderosa que é o ser humano, e ele se dá conta, só que ele se dá conta às avessas, de que ele é uma máquina poderosa, ele começa a competir com o outro, porque ele teme que o outro pode ser mais poderoso do que ele. Porque não entende que, assim como as formigas e todos os outros reinos trabalham coletivamente para a evolução dele como reino, e para a sustentação desse reino em cooperação total, os seres humanos não veem dessa forma, né? Aí entra esse fator aí do egoísmo, esse egocentrismo, né, que vai desestabilizar tudo e que vai colocar essa pessoa no cargo por um esforço do próprio ego e esquece da relação ali do amor e troca isso pelo desejo, meramente um desejo, uma satisfação ali, às vezes sim, insignificante, superficial. Mas veja que o momento, né, acho que todo o processo, inclusive, de estar lendo as cartas, comentando, fazendo esse trabalho todo também, ele é um, assim, um carro motor, né, um motor que está nos impulsionando. Um carro, um veículo, acho que melhor dizendo, é um veículo, onde outras consciências também estão, de alguma forma, se conectando, como você disse no início, né? Para que isso possa, de repente, despertar outras consciências. E é justamente esse o objetivo. É o que a gente tem comentado, né? De você, todo o nosso pequeno esforço, ele vai se somando a uma cadeia. E agora pensa que tudo, né? Você tem ali partículas de elétrons que, quando entram em uma coerência, formam uma rede elétrica, né? Você vai ter ali a condução de eletricidade, que é, na verdade, a união de partículas, né, atômicas ali dos elétrons que faz a eletricidade existir. Então, à medida que nós conseguimos também decodificar na experiência prática que nossa na vida, essa decodificação de informações, de entendimento, de compreensão, é levado para um plano maior de consciência, ou seja, uma frequência de vibração consciencial mais elevada, nós começamos a criar, então, e nós aqui que eu digo é toda a humanidade, né? Mas alguns estão na frente fazendo isto. Desde a época de Cristo, aí Cristo foi um dos primeiros a fazer isto. O que Uhum. acontece? Você está alocando as suas experiências, experiências aí de frequência superior, ou seja, frequências do amor, que é o que está sendo pontuado nesses pontos aí da carta, né? Você está então alocando ou colocando na nuvem, né, como se tem a metáfora para hoje, a analogia das nuvens, você coloca lá, faz o upload de um monte de materiais na nuvem, qualquer aí Big Tech, mas imagine que todo todo o processo de experiências que nós temos aqui vai sendo alocado nessa nuvem, que não é uma nuvem tecnologia, é uma nuvem de uma tecnologia superior, tecnologia da consciência. E É aí o uma que nuvem acontece? eletromagnética. Exato, exato, de informações. E o que tem nessas informações? Tem essas informações que estão aí nessa carta.
não é? Porque isso é uma consciência cristalina, uma consciência de luz cristalina, e luz cristalina no sentido de aclarar a nossa luz cristalina. E à medida que a gente começa a ler, entender, ouvir essas cartas e entender que o significado delas não é um significado esotérico, místico, religioso, nada disso. A gente até falou sobre essa questão. É Significado justamente prático, né? prático, é. E é justamente para a consciência, porque a consciência é também, embora ela esteja imóvel, a consciência não move, não se move, é estática, né? Imóvel, mas ela está a partir desse pulso e do impulso da própria fonte, nós estamos experienciando esses movimentos. E a experiência desses movimentos é justamente para poder captar, absorver a essência dessas experiências. Essa experiência que Cristo teve, que ele está relatando ali, é fantástico no deserto. E quantas dessas experiências nós não temos, mas não temos a cognição ainda clara para poder absorvê-las e fazer o upload para essa nuvem, que é o que é essa nuvem? A consciência humana coletiva. Nessa consciência humana coletiva, nós vamos ter uma informação coerente com todos. O ser humano começa a entender a natureza dele real, e não essa natureza artificial que foi criada e colocada ali, como nós falamos no início também, da questão dos mitos, né? Fomos enjaulados dentro das celas dos mitos. E ali, dentro da cela, você olha para outra cela e fala: aquele lá, ele está mais livre do que eu. Olha para outra cela, aquela cela, ela é de ouro, a minha é de latão. Então eu tenho inveja da cela daquele outro ser ali, entende? E assim vai. Ou seja, essa disputa, essa discórdia, todo esse padrão, não é o padrão humano. Não é o padrão do verdadeiro potencial humano. É o padrão que foi implantado como programas mesmo para a gente poder viver dentro dessa estrutura. E Cristo percebeu isso ali. Quando ele É percebeu verdade. realmente o sistema, falou: não, eu quero ser rebelde, eu não quero me adequar a esse sistema aí, essas crenças. Isso aí não funciona, não é assim. Entende? Então, Sim, é justamente isso. Eu acho que o ponto principal, né, ele conflui para esse aspecto de nós temos que conectar a nossa consciência com a nossa essência. Porque é nessa essência que o sentido profundo dessas cartas começa a fazer sentido mesmo. Começa a ecoar ali dentro. E aí você começa a entender que você está deixando de operar como um falso humano, como um pseudo-humano, uma máquina, né? Uma máquina autômata, né? é dito que a gente está aprendendo a ser humano, né? Exato. E agora nós estamos, assim, estamos tendo todas as informações possíveis para que a gente possa operar no mais alto nível de sofisticação humana, percebe? Sim, sim. Então, agora sim, e quando a gente for operar nesse nível alto de humanidade, é exatamente isso que a gente vai fazer. Os nossos impulsos, os nossos desejos, eles vão ser muito integrados com a fonte, porque nós vamos saber quem nós somos verdadeiramente. E se não, e a gente já vai ter entendido que tudo que difere disso vai gerar incoerência no nosso campo, vai gerar destruição, vai gerar doença, vai gerar uma série de outras coisas que a gente já vê por aí, né? Então, Exatamente. nós estamos realmente nessa linha limiar de novo ser humano, não, mas de um ser humano verdadeiramente, né? Limiar da nossa fronteira. Ou vamos Exato, adiante, ou vamos ser aqui soterrados pela história de nós mesmos que não foi contada. exato. Então vamos lá, a gente ainda está na sexta característica. Vamos agora para a sétima característica, a sobrevivência. Olha que interessante a sobrevivência. É uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável,
para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza, e sua atividade é consistente ano após ano. O Sol, a Lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios, e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo este fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Cara, isso é fantástico. Isso aqui é tecnologia muito alta. Se assim é, como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo o tipo de entidades criadas no universo? Portanto, engraçado, vou só abrir um parêntese. Eu falo assim, tem gente que não acredita em Deus, né? Assim, e eu falo, pessoal, a Terra está girando, o Sol está lá em algum lugar, a Lua também, as estrelas, e nada cai, nada despenca. Que força é essa que segura todos os planetas em seus lugares, né? Essa lei da sobrevivência. Sim. Portanto, este mundo não é senão uma sombra e imagem do mundo dos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso, que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além deste mundo visível. Agora a gente vai falar da multidimensionalidade e dos nossos fractais, né? Então, eu descobri que vários eus existem em outras dimensões, fazendo várias coisas. Olha que interessante. Sabe aquele tal do déjà vu? Né? Coisa que acontece, você tem a sensação de que você já vivenciou aquela experiência ou que você já sabia que tudo aquilo ia acontecer. Às vezes a fala, as pessoas, tudo igual, né? É impressionante. É dito que as dimensões são tempos diferentes, né? As dimensões acontecem em tempos diferentes. Então, quando às vezes esses déjà vus, esse déjà vu, não sei como é que o pessoal costuma dizer, tem várias pronúncias, costuma dizer que é quando a gente se conecta com esse fractal de nós mesmos, que às vezes já vivenciou uma experiência ou está vivenciando essa experiência numa outra dimensão, e aí ocorre essa conexão. Eles dizem que é um pouquinho de falha do sistema, né, da Matrix. É a falha da Matrix. Então, eu consigo assim, ter essas percepções nitidamente na minha vida. Quando a gente começa a abrir esses novos horizontes para os nossos Deus, né? Sim. Porque nós somos multidimensionais, e é um fato, e tudo é movimento, cada fractal nosso está no seu campo de desenvolvimento e de atividade. Aqui está se revelando o finalzinho, de repente, do nosso fractal. Então, precisamos confiar nesse nosso eu superior, nossa mente superior, ao invés dessa mente inferior humana, uma mente superior que está muito mais conectada com esses atributos da fonte. E aí nós vamos desempenhar papéis, esse eu superior, que é essa mente infinitamente um pouco mais elevada do que a mente humana, ela sabe qual o próximo passo que nós devemos ter. Ela sabe, literalmente. Então, é preciso estar nesse momento de silenciar e nos perceber em outras dimensões para poder ter a experiência de deixar isso fluir na nossa vida. Porque a mente humana, ela tem a necessidade de conhecer tudo e saber tudo. Por isso que esses impulsos, às vezes a atração vem para poder formatar uma experiência, vem incoerente, porque a gente quer resolver tudo, a gente tem um impulso, um desejo,
e quer resolver de acordo com aquilo que a gente acha que sabe, né? E a gente não sabe tudo. Então, deseje, trabalhe para isso, perceba se isso tem o amor por trás, o desenvolvimento da experiência no amor, naquela ação, e tudo mais vai vir para você como uma forma dessa atração, porque é um impulso e uma atração. Então, isso são as duas energias que devem fluir o tempo todo no campo da criatividade, da criação. E é assim, não tem outra forma de se criar. É assim, nós estamos criando o tempo todo, seja através de impulsos com o desejo de experienciar amor, seja através dos impulsos de experienciar só desejos, digamos, no egocentrismo. Então, vai acontecer, porque é assim que funciona. A criação ela vai estar acontecendo a todo momento. Então, numa polaridade positiva ou numa polaridade negativa. Porque a polaridade negativa serve também como um impulso para que a gente possa nos reconhecer em estado negativo e nos trazer novamente para o positivo. Tudo em equilíbrio, tudo em coerência. Equilíbrio, exatamente, em coerência. Então, vamos para o 8, hein? A característica inerente do poder criativo inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a uma estação de maturação e colheita, assim como a produção de sementes que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas a nada do que é criado e vivo é permitido extinguir-se. O Sol e a Lua expressam estas características dentro do universo. Este ritmo, inclusive, pode ser visto nas fêmeas dos seres vivos. É o nosso processo de menstruação, né? Temos um ritmo. Sim. Às vezes é difícil acompanhar nosso ritmo. E as fêmeas, elas são diferentes mesmo, né? Elas têm um ritmo diferente dos machos. É muito impressionante isso. Sim. E por isso que nós também gostamos tanto de música, né? Porque é um movimento, o ritmo expressa esse movimento. E expressa também a coisa de estar em integridade consigo, né? Saber o momento de agir, saber o momento de pausar, o Sol e a Lua expressando isso, né? O momento de atividade, o momento de recolhimento, momento de pausa. Então, é muito importante. Nós somos regidos por ritmos. Quando a gente percebe nosso ritmo diferente daquilo que está programado para nós, você percebe que gera estresse, assim, estresse por causa de trabalho excessivo, enfim, uma série de situações que fazem com que a gente altere nosso ritmo. Então, é preciso compreender o nosso ritmo interno e deixar ele fluir com coerência também. Exato. A nona quer falar? Não. Pode ser. A nona. Vamos à nona, para eu terminar com a minha fala e depois você entra, tá? Vou ler até esse pedacinho aqui de entendimentos, depois você faz. A nona característica. Não é à toa que são 9, tá, gente? As características inerentes do poder criativo, inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação, mesmo ao administrar as diminutas entidades, no caso ele coloca como parênteses células, dentro do corpo,
surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Lê você o resto. Perfeita lei e ordem. Percebi, em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo, inteligente e amoroso, que posso, na realidade, sentir dentro de mim mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo, a real natureza e função deste Pai, poder criativo, era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade, fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. É bem isso que a gente tinha comentado, né? De fazer o upload para a nuvem, né? Quando você tem uma experiência, essa experiência ela é significativa e você cristaliza ela em você, ou seja, você começa a operar aquele tipo de compreensão na sua vida prática, né? Sai do campo teórico, mas você entende conceitos, você entende aquele aspecto ali que antes não era entendido. Você passa a viver aquilo, aplicar aquilo na sua vida. É esse o meio de você começar a fazer com que esse entendimento entre nessa faixa onde a consciência coletiva humana está operando. E aí o que você está fazendo? Está contribuindo para que esses outros seres humanos, que ainda não estão, ou estão começando a despertar, ou estão despertos também, já comecem a integrar essas informações. Entende? E não é uma coisa que você vai reuni-las. Não, a reunião já está ocorrendo todas em um campo de coerência da consciência humana. Entende? Muitas coisas que a gente lê aqui são coerentes, você não vai discordar. Ah, eu acho interessante, mas esse ponto aqui eu não acho interessante, não. Não tem como, né? Porque é tudo muito coerente. Por quê? Está dizendo justamente a respeito da nossa relação lá na fonte. Está revelando aquilo que em nós já estava presente. E o revelar é isso, é ver novamente, né? O observar, o velar duas vezes. Opa, já estava ali. Então agora está se revendo ali. Estava velado, estava fechado, né? Agora está É, se revelando, tirando o exatamente. véu. E assim, é dito também, é bom a gente colocar isso, que quando uma pessoa, somente uma, tem a ver até com a física quântica isso, né? Sim, sim. Eles falam até que é a lei dos 100 macacos. Que Exato, quando um macaco começou a desenvolver, sei lá, um determinado hábito, todos eles começaram a fazê-lo também. Então, exato. quando uma pessoa consegue ter uma expansão, uma visão como essa que Cristo, Jesus teve, né, alcançando essa consciência cristalina, como que isso se abre o campo para a humanidade? Então, Sim, a importância de ler essas cartas, estudar sobre elas, é exatamente isso, porque ela é um farol, ela vai iluminar o caminho, como eu disse logo no início. Então, se ele conseguiu ter essa percepção, quando a gente entra nessa atmosfera, fica tudo mais claro para a gente, porque o caminho já está iluminado. sim. Então, a gente já consegue ter uma visão mais ampliada. E ninguém resiste à luz, né? Percebe que ninguém resiste à luz. Então, você Não vê a tem. luz, você quer ir para ela. Você quer ver o que, Totalmente. que tem lá. Escuridão Totalmente. ninguém quer. Todo mundo quer correr da escuridão. Quem Exato. entra em cavernas, né? Mas é isso. Exatamente. Continua. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no Um,
canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos, por meio de nossas mentes e corações, a própria natureza do poder criativo universal. Perfeito. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial. E a todo momento entraremos em um estado de vida eterno. Essa certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, pensei. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Olha que interessante isto. Quer dizer, a gente É? está sempre nesse processo de crescimento, evolução, a ponto de Sim, chegar num estágio em que você tem que dar um salto, né? Você tem que passar para uma outra faixa, para um outro nível de consciência. sim. E isso é interessante aqui, porque ele coloca, né, essa passagem aqui, ó. Então a vida na Terra se tornará verdadeiramente um estado celestial, porque não é uma mudança física do planeta, ou da Terra, né? É, na verdade, uma mudança do padrão de consciência, Sim. porque a estrutura física não existe. A estrutura física é só uma Exato. convenção de equações matemáticas, nada mais do que isso. É Então, dito que tem várias terras acontecendo ao mesmo tempo, né? exato, exatamente. Tem várias terras acontecendo ao mesmo tempo. Então, Exato. para mim, eu posso estar nessa nova terra aqui e o outro lá, o meu vizinho do lado pode estar numa outra terra, Sim, mas é isso, é isso. E a gente porque mesmo ela está pode. mudando o tempo todo. Exato, porque é padrão de consciência. Você pode estar vivendo no mesmo prédio, né, no mesmo Exato, condomínio, só que você está vivendo uma consciência, um estado de consciência que é esse estado de consciência já no estado celestial, né? Uma consciência assim mais coerente com a própria pulsação da fonte. Mas aí o seu vizinho de exato, porta ali do condomínio, do seu apartamento, ele está vivendo um estado abismal, né? Mas o que está exato, acontecendo? Nós vivemos no mesmo lugar, mesmo planeta, mesma localização geográfica quase. É estado de consciência, né? Então, isso é algo impressionante. Isso foi o que impressionou Cristo aqui nesse momento, né? E olha que bacana. E isso chegou a mim com uma onda de júbilo e amorosa alegria, de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Quer dizer, a nossa evolução, ela conduz, né, ela se direciona para isto, para entendermos realmente, verdadeiramente quem somos. Concluir então esse parágrafo aqui, ó. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que, apesar de seus erros, ele é um com o poder criativo, e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo mais de que ele necessita. Toda esta compreensão elevou-me às alturas do arrebatamento, da exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria com a expressão do poder dentro de mim. Eu irradiava com a luz, expansão, com a expansão. isso, com a expansão do poder dentro de mim. Eu irradiava luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores. Quão maravilhoso e belo é o poder criativo, amoroso, que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Sensacional. É, incrível. Eu eu tô assim já em júbilo aqui também. Eu não sei você se quiser comentar Totalmente. algo, se você quer comentar algo em relação a essa parte final e que eu acho fantástica. É, assim, é muito claro aqui quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, É, por meio de nós e para nós. Só existe fonte criativa. Nós somos isso. Falta-nos essa compreensão desse código. Esse código precisa ser
instaurado em nossas mentes em cada milésimo de segundo da nossa vida. Porque só assim nós conseguiremos ter coerência na cocriação na nossa vida. Nós vamos retirar todo o drama, todo o medo, toda, como é que fala? Resolução, problemas mal resolvidos, né? Aquela história de problemas mal resolvidos. Sempre isso, é sempre esse disco virando. Então, joga esse disco fora, quebra isso e perceba que nós somos fonte criadora, fonte amorosa. É importante a gente entender isso. Fonte amorosa, criadora. Ainda tem isso, assim, quando a gente fala de fonte, né, ainda dá a impressão de que ela está em algum lugar e nós estamos aqui, mas aí que está o detalhe, não há separação, não há divisão, não há um deslocamento, não há espaço, assim como não há tempo. Então, Porque ele é o assim, centro de tudo, né? É o centro de tudo, das células, exato. dos átomos. Está aqui em nós, o tempo todo. E é o centro do nosso ser. O próprio fenômeno da experiência de estar no agora é a fonte, né? Então, assim, é voltar para um estado mesmo de observação a partir do seu próprio núcleo, lá do seu ponto zero, onde tudo está sendo criado no momento presente. Exato. E aí, o que é isso? Tudo, tudo que está ao teu redor, que ele percebeu, né? Tudo era a própria fonte, tudo está na fonte. Sim. E às vezes tem essa dicotomia, né, essa separação, porque... Mas como assim? Então, como que as pessoas, né, como que está em tudo? Imagine que tudo está na sua consciência, tudo está no seu campo de observação. Tudo. E isso a física quântica já mostrou já em outros laboratórios, né, outras experiências. Mas assim, se você entende que aquilo que você está observando também está sendo observado pelo outro, só que do ponto de vista dele, do campo de observação dele, aí você entende que esse campo de observação individual de cada ser é o que unifica a fonte. Que a gente precisa muito ainda desse respaldo humano, né? A gente quer entender essas questões que são muito abstratas para nós, porque a nossa lógica, a nossa razão, ela não opera nesses níveis. Ela opera num nível assim mais de drama, de medo, né? De resoluções É, que não foram a concluídas. mente, a É, mente inferior, né? A mente humana. Essa exato. mente humana inferior, ela opera nesse nível. Precisamos ter essa conexão com a mente superior, que está lá em cima. Lá em cima, no certo modo de dizer, está numa outra frequência. Exato, exato. Então, simplificando, né? Tente vibrar no amor, tente entrar na frequência do amor. E o amor que é aceitar esse pulso, que é o que você falou. Pulsa, e esse pulso, ele pulsa somente desejo. A fonte criadora cria só desejos. E é esse Sim, desejo que nos move aqui a fazer as coisas, fazer os movimentos, fazer. exato. E aí, esse pulso foi, ele volta. E ele volta na sua magnificência. Você aproveitou esse pulsar desejoso da fonte e realizou aquele desejo inato dele. Você não desviou, tudo bem, mas agora deixa eu satisfazer um pouco o meu desejo. Fico 24 horas só satisfazendo o desejo da fonte. Não, não tem separação. Aí que a coisa se divide, porque agora você quer algo separado. Sim, Porque se você flui só na fonte, nesse pulsar da fonte, ela vai te impulsionar e ao mesmo tempo ela vai te atrair, porque é a força atrativa dela mesmo. E nesse atrair, exato. você volta novamente e você vê que está tudo bem, está tudo fluindo, está tudo como deve estar, como deve ser, onde deve ser e quando deve. Não há nada fora do ponto nuclear que é a própria fonte. Perfeito. Não há nada fora da consciência. Não. É, Então é isso, acho que foi uma perfeito. leitura Muito bom. Eu magnífica. sabia que ia ser maravilhosa, porque Sim, esses atributos da fonte são muito impactantes, são muito reais na nossa vida.
e é colocado aqui de uma forma muito prática. Não é preciso entender sobre aritmética, Não, não é preciso nem estar no estado meditativo de samadhi, é ou se seja lá qualquer... sentir, é se sentir. Exatamente, Sinta é na se experiência. sentir. Se sinta na Exato. experiência. À medida que você se sente na experiência, você está sentindo a fonte e se experienciando em você. Porque essa É experiência se isso, dá na consciência, que é a fonte. É isso que ela disse. Ou melhor, é é isso. isso que está dito na carta, né? É. Adriana, então, valeu muito por essa Fechamos. leitura. Fechamos mais uma etapa, ainda tem mais. A carta um, ela não acabou aqui, vai continuar. Mas é o que você disse. Acho que já estamos aqui em quase 1h40 de Nossa, nem leitura. senti. É, e é isso. Acho que na próxima semana a gente continua mais uma outra parte dela, até concluirmos a primeira carta. E são 9, Ok, certo? 9 são cartas. 9. Assim como são 9 os atributos, são 9 cartas. Não podia ser Jo- diferente. Jornada longa, vai ser pelo menos 9 meses, mas é isso. Vamos ver, né? Vamos ver o que o destino nos reserva. Já pensou Exato. se fecharmos em 9 meses? Será maravilhoso. Período de gestação. Exato, Então, exato. gratidão a todos por acompanharem, né, essa leitura está sendo disponibilizada tanto na plataforma de podcast, como também como vídeo em podcast no YouTube. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. A gente está aqui também para tentar aclarar, ajudar vocês a trilharem os ensinamentos dessas cartas, dessa consciência crística, consciência de cristal, luz cristalina. É Então é isso. isso. Como que você termina? Namastê e Hariom. Namastê, Hariom.